Tudo começou de forma simples, sem grandes planos, mas com algo diferente no coração. Eles não imaginavam que aquele primeiro encontro, aquela conversa despretensiosa, seria o início de uma história tão linda. No começo, foram pequenos passos, conversas, risadas, descobertas, e sem perceber, o que era simples se tornou essencial. O tempo foi passando, e junto com ele vieram os desafios, as dúvidas, os aprendizados, mas também vieram as certezas. Certeza de que não era apenas mais uma história. Era propósito. Era Deus escrevendo cada detalhe. Eles aprenderam a caminhar juntos, a se apoiar, a crescer lado a lado. E mesmo nos momentos difíceis, o amor permaneceu. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não desiste. Ele amadurece. Até que chegou o momento de dar um novo passo. O sim, que não foi apenas uma palavra, mas uma decisão de viver uma vida inteira juntos. Hoje, eles olham para trás e entendem. Cada detalhe fez sentido. Cada encontro, cada espera, cada momento. Tudo levou até aqui. E agora começa um novo capítulo, uma nova história, escrita a dois, guiada por Deus e sustentada pelo amor. Nós estamos aqui com muita alegria aos nossos corações, entendendo que vocês estão aqui cumprindo uma das, se não a primeira ordem de Jesus, do próprio Deus, criada por Deus, o casamento. E isso é muito sério. É um passo que vocês estão dando a fim de enfrentar agora as adversidades, os problemas, porque às vezes nós pensamos que é só bênção, é só alegria. Terão sim, com certeza, mas também virão os dias ao qual nós precisamos ter sabedoria para poder então lidar com essas situações. Afinal, são famílias diferentes. São pessoas diferentes agora se unindo para o mesmo propósito. Então virão alguns costumes, hábitos que já aqui dentro agora, morando junto, que vão começar a aparecer. É um prazer para mim, é uma alegria, meu coração transborda de alegria de poder estar aqui diante dessas testemunhas, diante do nosso Senhor Jesus, para estar aqui compactuando junto com vocês neste momento tão especial da vida de vocês, que vai ficar marcado, né? Que nunca mais vamos esquecer essa data. Não vamos esquecer? Não? Já que eu sei que não vai esquecer. Os homens, né? É um problema para lembrar da data, né? Mas, amém. Por isso que a mulher está ali. Por isso que Maria estava ali para observar, né? Aquilo que os discípulos não observaram, os apóstolos não viram, mas Maria estava ali, observadora, né? Lembrou um problema. Tenho certeza que quando alguém lembrar, quando alguém perguntar, quando nós casamos mesmo, amor? Né? O Leandro vai dizer assim, amor, qual que é a mesma data? Faz parte, né? Faz parte, mas eu tenho certeza que é um momento que nunca mais sairá lembrança de vocês. Aproveite esse dia, aproveite este momento, tá? E que Deus assim possa continuar abençoando vocês, amém? Uma palavra que se encontra no livro de João, que vai falar no capítulo 2 de um casamento. Olha só, né? Diz assim a palavra de Deus. Eu quero ler alguns versículos apenas para a gente refletir um pouquinho.
No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. E o versículo 7 diz assim: disse Jesus: enchei de água as talhas, e encheram-nos até a borda. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Amém? Interessante desta palavra, que tinha alguém ali especial neste casamento. Alguém especial para fazer o milagre, mas alguém especial para observar que teria um problema neste casamento. A palavra diz que a mãe de Jesus se encontrava neste casamento. Também Jesus e os seus discípulos. Note que quem percebeu a falta, a falha do vinho foi a mulher. Tinham ali, eu acredito que os 12 apóstolos estavam ali. Mas quem percebeu a falta, o problema naquele casamento foi Maria. Olha só, eu já começo aqui dizendo que a mulher ela é um pouco mais observadora. Ela consegue olhar com mais detalhes na falta, no problema, naquilo que pode acarretar dentro do casamento, não apenas na festa, mas em si, na casa, na família, no decorrer dos anos. A mulher, ela observa. Então esse não é o papel do homem? Claro que é. Mas nesse texto que nós lemos, Maria estava ali e observou que acabava o vinho. Vinho, neste texto, neste contexto da palavra, irmãos, ele simboliza a alegria, ele simboliza a celebração, ele simboliza ali alianças. Nós vamos ver que quando Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, depois dele ter ceado com o pão, ele diz, e semelhantemente, aleluia, ele tomou o cálice em suas mãos. Ele deu graça mais uma vez, e ele deu aos seus discípulos. Partiu com eles dizendo, tomai todos e bebei. Uma aliança ali começava a ser concretizada. Bebei todos para a remissão dos pecados. Mas façam isso em memória de mim. Lembrem de mim. Eu preciso ser lembrado neste momento. Interessante. Interessante que nesta festa, Jesus foi convidado já aqui. Como eu tenho certeza que vocês o convidaram neste dia. E eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus já está neste lugar. Aleluia. Tenho certeza que não apenas na festa, mas ele já foi convidado para este casamento, para este relacionamento, para este noivado e agora para esta aliança se concretizando, para que se dure perpetuamente para sempre. Ele é quem vai suportar, ele é quem vai dar a base para vocês no momento em que, já que vai começar a acabar o vinho em determinado tempo. Pode ser que em algum momento, alguma fase da vida de vocês, o vinho pode começar a acabar. Mas precisa ter alguém, já que venha observar que este vinho aos poucos está tendo fim. Mas interessante, queridos, que esta mulher,
a observar mãe de Jesus, observando, porque tinha o quê? Tinha intimidade, tinha a proximidade. Era alguém que estava próximo de Jesus. Ele disse: eu conheço alguém que pode solucionar este problema. Olha que incrível, queridos. E quando ela chama Jesus no meio da festa, dizem: nós temos um problema, está acabando, ou já acabou o vinho. E claro que eu estou resumindo a história aqui, quando ele diz, aleluia, ela diz: façam tudo o que ele pedir. Olha a obediência. Olha a obediência. E assim eles o fizeram, né? E disse Jesus: enchei de águas, encham de água essas talhas. Essas talhas, elas eram talhadas, elas eram cavadas para que se colocasse então o vinho. A palavra diz que eram 6 talhas, cabendo dentro delas de 2 a 3 metretas. O que é isso? Caberia ali, já e Leandro, aproximadamente de 100 a 120 litros de vinho. Quanto mais nós cavamos esta rocha, esta pedra, mais se encherão, aleluia, de vinho nos nossos lagares. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, buscamos a rocha que é Cristo, mais se enche de vinho os nossos lagares. E eu quero fazer menção desta palavra vinho, até porque talvez você vai na sua primeira compra com a Jaque ao supermercado, e vai dizer: o pastor disse que não pode faltar vinho em casa, né? Quero dizer que o vinho aqui ele simbolizava. Eu não estou falando aqui de uma forma literária, mas figurada, simbolizando o vinho, trazendo aqui alegria, aliança, celebração. Até porque o vinho ele tinha várias formas, dependendo do contexto, do texto. E aqui simbolizava o vinho, e para vocês como o suco da uva, que foi o vinho ao qual Jesus celebrou a ceia, trazendo ali o suco da videira. Irmãos, Jaqueline, Leandro, a obediência. Tem coisas que nós precisamos fazer, como disse Jesus: peguem as talhas e encham de água. Este é o nosso papel. Jaqueline Ramos. Conheci a mulher da minha vida fazem mais ou menos uns 5 anos atrás. Namorei-a há 3 anos. Comecei a namorar ela. Uma garota inteligente, com um sorriso mais encantador que eu já vi na minha vida. Focado em seus afazeres, muito simpática, muito pacienciosa, calma como ninguém só, muito calma. Logicamente, para me namorar precisa ter paciência, mas o que mais me chamou a atenção foi a sua simplicidade. Dessa menina, sem muitos rodeios, expressava seus pensamentos. Ela respeitava seus pais, tinha empatia pelo próximo. Ela só queria paz dirigindo seu carro 2.0. Me fazia rir e gargalhar. Eu não entendi o que eu escrevi.
e gargalhar compulsivamente. Também quer usar a palavra difícil, é assim isso que acontece. Eu sabia que aquele olhar tímido trazia consigo uma pessoa muito especial. No meio do caminho, aquela guria amava outra pessoa, descobri. Amava também a Jesus. As dificuldades chegaram. Às vezes era difícil para ela também. Trabalhando, estudando, enfrentando situações difíceis no trabalho. Mas não importava. Alegre ou não, chegava no seu carro conversível 2.0. E quando estávamos fracos, nas noites do nosso namoro, ao invés de beijarmos na boca, viramos a noite em oração, pedindo ao Senhor por direção. Esse momento não estava. Essa menina não estava contente. Decidiu mudar o nome. Agora é Jaqueline Fernandes. Jaqueline, eu te amo. Me amar não vai ser fácil. Mas quando estiver muito difícil, lembre-se que o amor é paciente e é bondoso. Ele não é invejoso, não é orgulhoso, não maltrata, não busca os seus próprios interesses, não guarda rancor, não tem alegria com a justiça, mas tem alegria com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós não somos perfeitos, mas nós nos unimos em um que é perfeito. Como sacerdote da nossa casa, eu digo, Thomas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor para todo sempre. Os nossos filhos serão benditos em nome do Senhor Jesus. E eu prometo te amar assim como Jesus amou a sua igreja. Meu bem, finalmente chegou o dia em que nos tornaremos um. Quem diria que naquela manhã de inverno, no meu primeiro dia de emprego novo, usando um casaco vermelho, eu conheceria o homem com quem me casaria. É clichê dizer que a partir daquele dia tudo mudou, mas é a pura verdade. A partir daquele dia eu ganhei primeiro um amigo, alguém que passava horas conversando comigo, algo que é bem difícil já que eu não falava muito. Depois essa amizade se transformou em uma paixão e eu ficava ansiosa esperando a sua aula acabar só pra gente poder conversar. E essa paixão junto com essa amizade me levaram a algo que mudou completamente a minha vida. Me levaram até Jesus. E isso é algo que eu jamais poderia agradecer o suficiente. Depois aconteceram alguns imprevistos, mas vamos pular essa parte. E até chegar até aqui foram 3 anos de muitas emoções, alegrias, conquistas, amor e algumas adversidades também. Mas graças a Deus passamos por tudo juntos e com o Senhor. E hoje estamos aqui iniciando a nossa família. E só podia ser você, porque mesmo eu não sendo merecedora, Deus é sempre bom. Eu achei que tinha conhecido você primeiro para depois conhecer Jesus. Mas na verdade Jesus já estava lá em você. Porque você se parece com Ele. Ele, na sua bondade, na sua paciência, na sua dedicação ao próximo, na sua habilidade de ouvir as pessoas, na capacidade de abraçar o outro com amor que só pode vir do Senhor. E foi por isso que eu me apaixonei e me apaixono todos os dias. Porque você se parece com Ele. E eu prometo, eu vou ser paciente com você. Porque Ele é paciente com a gente. E eu vou aprender mais de você e mais dele, para ser uma boa esposa para você, assim como você vai ser um bom esposo para mim. Eu te amo. Eu, Leandro, te recebo, Jaqueline, diante de Deus
e dessas testemunhas, como minha legítima esposa, prometo amar-te, honrar-te, respeitar, conservando na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e nos momentos de escassez, até que a morte nos separe. Eu, Jaqueline, te recebo, Leandro, diante de Deus e dessas testemunhas, como meu legítimo esposo. Prometo amar-te, respeitar-te, honrar-te e conservar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e nos momentos difíceis, até que a morte nos separe. Amém. Receba essa aliança como símbolo puro e imutável do meu amor e da minha fidelidade. Amém. Receba essa aliança como símbolo puro e imutável do meu amor e da minha fidelidade. Para selar, né? Assim, este fim dessa cerimônia, né? Com este beijo, tá? Vire um ponto, deixa as câmeras pegar vocês, deixa eu sair daqui, tá? Fique à vontade, noivo. Isso. O que Deus uniu, não separe o homem, né? E eu, como ministro do Evangelho, neste momento, vos declaro casados, marido e mulher. Bem?
Hoje, duas histórias se unem para escrever um novo começo. Um caminho que agora será trilhado lado a lado. Jaqueline e Leandro. Entre encontros, escolhas e planos, nasceu um amor verdadeiro. Um amor que cresceu, amadureceu e hoje se torna promessa. Promessa de cuidado, de parceria, de permanecer todos os dias. Que nos momentos bons vocês celebrem juntos e nos desafios encontrem força um no outro. Que nunca falte fé para acreditar, esperança para recomeçar e amor para continuar. E que Deus esteja presente em cada detalhe dessa jornada, abençoando, guiando e fortalecendo essa união. Jaqueline e Leandro. O amor que começa hoje é apenas o início de um para sempre.